Graça e paz, irmãos, irmãs, oremos. Quem que vai ministrar hoje para as crianças? Célia. Senhor, queremos apresentar nossas crianças diante do Senhor nessa noite. Pai, obrigado pela vida da Célia, pelo ministério que o Senhor colocou nas mãos dela, por ela estar hoje aqui disposta, Senhor, e disponível, ó Deus, a servir ao Senhor, ministrando na vida das crianças. E obrigado por cada criança que vem com a sua família, que é trazida por seus pais, ou de alguma outra forma, mas que o Senhor trouxe para que fossem abençoadas. Nós oramos por elas, para que a Tua palavra flua em seus corações, assim como também aqui conosco, os adultos e jovens que estaremos aqui juntos também, buscando a Tua face, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, crianças. Vamos com Deus. Irmã Célia. Amém. Ainda em pé, irmãos, já que quem está em pé ainda, né? Pode abrir a sua Bíblia com a gente aí. Obrigado, irmã Ivone. Romanos capítulo 8, versos 13 e 14. Apenas 2 versículos. Amém? Romanos, carta de Paulo aos Romanos, está lá no Novo Testamento. A primeira carta de Paulo, agrupada aí, depois de Atos dos Apóstolos, Romanos 8, 13 a 14. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Amém. Pode sentar, irmãos. Deus abençoe. Essa noite eu quero trazer uma mensagem ao seu coração, perguntando, né? Quem é que guia a tua vida? E dando a você uma sugestão. Deixe o Espírito de Deus guiar a sua vida. Amém? Quem é que guia a tua vida? Então, lá no Antigo Testamento, acho que é em Salmos, tem uma figura de linguagem, num dos salmistas, que ele fala, vocês já viram, aqui em São Paulo a gente não tem muito jegue, né? Tem jegue aqui em Pirajuí? Tem, Márcio? Jegue aqui, tem, ô Tiago? Não tem, né? Aqui só tem cavalo, né? Cavalo tem. Então vamos usar o cavalo, né? Engraçado que aqui não tem jegue, né? Porque lá no Senegal tem muito jegue. E no Nordeste também tem muito jegue, né? Mas aqui não tem jegue. Lá em Cuba tem jegue? Tem? Como que fala jegue em espanhol? É o burro. O burro. É burro mesmo. Eu estava até brincando com um rapazinho lá de Costa Rica. Ele fala assim, o burro e a burra tiveram um burrito. Ele falava desse jeito. Então é o burro. Esses animais, eles são guiados, né, por uma rédea, por um freio, né, coloca o freio na boca, e é assim que controla o animal, né? Mas Deus, ele lamenta o seu povo, lamenta pelo seu povo no Antigo Testamento, porque ele fala, o boi conhece o seu dono, né? Mas vocês não me conhecem. Acho que é um dos profetas que fala isso, não sei se é Isaías. Mas o meu povo não me conhece. Então, o boi conhece o seu dono, o seu possuidor, mas vocês não me conhecem. Ele fala, não sejam como os cavalos, né, e os jumentos, que precisam de freios para serem guiados. Então, esse texto que nós acabamos de ler, o apóstolo Paulo, na sua explicação do Evangelho, porque alguém pode perguntar, o que é o Evangelho? O que é ser cristão? Qual é a esperança do cristão? Que vida é essa que nós alcançamos e que nós estamos também alcançando ainda? Então Paulo aqui, ele vai mostrando a obra de Jesus Cristo na carta aos Romanos,
apresentando como é que Jesus fez para nos salvar, o milagre de Jesus, a obra da redenção, o perdão dos pecados. Mas quando chega no capítulo 8, então, ele está falando a respeito da obra do Espírito, porque nós recebemos o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, que nós também chamamos de Espírito Santo, ele é a continuação daquilo que Jesus começou a fazer. Então Jesus foi para o céu, mas 10 dias depois ele enviou o Espírito. E esse Espírito está conosco até hoje. Mas a questão é, quem está guiando a tua vida? Quem é que conduz a tua vida? E às vezes a gente acha que Deus, ele quer nos guiar como os cavalos são guiados, com freios. Porque a gente conduz o cavalo dessa forma, apesar de que, às vezes, a pessoa que tem jeito com os animais, né, ela consegue, às vezes, que o animal siga ela consegue que o animal obedeça, sem a necessidade de o uso da força. Eu ficava vendo aqueles moleques lá no Senegal, batendo nos burros, mas dá até dó do burrito, porque eles descem o pau mesmo, né? Eles pegam um pedaço de pau assim, de pau mesmo, um pedaço de madeira, de galho, um bastão, e bate nas costas do bicho, e bate no lombo do bicho, né? E o bicho vai andando, né? O negócio é violento, né? Dá dó do bichinho, né? E já cantava, né? Luiz Gonzaga, né? Que o jegue é bom, o jumento é bom. Ele fala o jumento é bom, mas o homem é ruim, né? Porque o homem bate no jumento, xinga o jumento, né? E ainda quando o professor está ensinando para o aluno não aprende, ele fala: você é um jumento, porque você não aprende, né? E o aluno fala para o professor: jumento é você, porque ensina a ler de graça, né? Porque a escola pública você não paga, né, para o professor ensinar, então fala: jumento é você que ensina a ler de graça, né? Mas aí você tem então que conduzir o jumento através de pancada. E o jumento, ele é um animal teimoso, né? E eu fico pensando se o jumento é mais teimoso do que o homem, ou se o homem é mais teimoso que o jumento. O que a senhora acha, irmã Hilda? Quem é mais teimoso, o jumento ou o ser humano? Ser humano, né? Tá vendo? A senhora, com sabedoria, né, que ela tem, está sabendo das coisas, é o ser humano. E tem a história do Balaão na Bíblia, irmãos. Não tem? A história do Balaão, que Deus usou um jumento para falar com a insensatez, para frear a insensatez do profeta. E o homem ainda era profeta, mas era mais insensato do que um jumento, né? Então, chamar o homem de jumento é ofender o jumento, né? Mas isso está na Bíblia também, está lá no livro de Números. Então é interessante essa comparação que nós fazemos com os animais, muitas vezes, né? É pena que aqui em São Paulo não tem jumento, né? Não tem jumento animal, mas tem muito jumento humano, né? Eu acho que eu sou um deles. Mas porque a natureza do jumento, né, está perdido. E a gente, porque às vezes a gente se acha, né, um cavalo puro sangue, né? Mas a gente não passa de um jumento pangaré. Por quê? O que está dizendo aqui no texto? Está dizendo que se eu guiar a minha vida segundo a carne, eu vou caminhar para a morte. Então o ser humano, no geral, irmãos, é para esse lado que ele está indo. É para a morte. Porque a primeira criação, ela já tem uma sentença de morte. Correto? Nós aprendemos bem isso. Quando Deus falou com Adão não comer da árvore, do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, ele disse: se você comer, você vai morrer. Se você comer, você morre. Então a sentença foi dada. Essa sentença, que é a palavra de Deus, ela não muda.
Porque a palavra de Deus é imutável. Deus é imutável. E então a humanidade, ela está caminhando para a morte. Então por isso que Paulo fala aqui, se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Então esse é o fim da humanidade. Mas nós estamos, nesse exato momento, nós estamos experimentando o milagre da nova criação. Como assim? Ora, todos aqueles que estão em Jesus são nova criatura. Então, a nova criatura precisa tomar o lugar da velha, para que nós possamos alcançar a vida. A velha criação está condenada, mas a nova criação é o Senhor Jesus Cristo, é o novo homem. Jesus é o novo homem. Amém, amados? Então, nós cantamos, por exemplo, aqui, que Jesus é vencedor invicto. Esse cântico nos fala que se nós queremos ser mais do que vencedores, nós temos que estar com Ele. Se nós não estivermos com Ele, nós já estamos derrotados, e a morte já é certa. É o que Paulo está dizendo aqui. Aliás, é nesse capítulo mesmo, mais na frente, que ele vai usar a expressão que nós somos mais do que vencedores, em Cristo Jesus. Se não for em Cristo Jesus, nós somos mais do que perdedores. Perdemos, porque ouvimos, perdemos porque pecamos, perdemos porque ouvimos a mensagem do Evangelho e não cremos nela. Porque aquele que não é guiado pelo Espírito de Deus, é porque não crê. Por que nós somos salvos pela fé? A fé não é algo subjetivo. A fé não é algo que está somente guardado dentro de você e que não pode ser experimentado e verificado. A fé é algo objetivo, ela é a certeza, é a convicção. Quem crê na palavra não desobedece à palavra. Quem crê na palavra de Deus não esquece da palavra. Quem crê na palavra não despreza a palavra. Quem crê na palavra não abandona a palavra. A mensagem é por ela que nós vivemos. É por ela que nós vivemos, pela mensagem do Evangelho. Então, se nós não cremos, então quem é que vai guiar nós? Quem é que vai nos guiar? Aqui ele está dizendo que é a carne. Ele fala assim, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Porque no contexto aqui, como você pode pegar, voltando aqui, lá para o verso 5, por exemplo, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito, verso 5. Então essa carne que ele está falando aqui, não é apenas, ele não está falando do corpo físico, mas ele está falando de uma vida dirigida por si mesmos, que não é dirigida por Deus, que é dirigida pela natureza humana, a natureza humana pecaminosa, que está condenada. Então aquela morte que entrou na vida de Adão e na vida da Eva, ela passou para nós, porque nós somos a semente de Adão. Quando nós nascemos, nasceu mais um filho de Adão. Nasceu mais uma filha de Adão e Eva. Então ele já nasce com essa natureza humana. E é essa natureza que morreu na cruz. Mas aqueles que não ressuscitaram com Cristo pela fé, vão morrer a segunda morte. E acabou para eles. Separados de Deus para sempre. Serão colocados à esquerda. Essa semana nós estamos estudando o juízo final,
que lá em Mateus 25 eles foram colocados à esquerda, serão colocados, quando o Filho do Homem vier no seu reino e se assentar no seu trono de glória. Todos esses filhos de Adão, que não creram em Jesus, que não receberam a nova vida, serão colocados ao seu lado esquerdo. E aqueles que entraram na nova vida, que são mais do que vencedores, porque estão em Cristo Jesus, porque creem no Evangelho, são colocados à sua direita. Como o pastor separa o bode, ou melhor, ele separa as ovelhas dos bodes, dos cabritos. Então, irmãos, nós estamos vivendo essa nova criação de Deus. Então é importante nós, como crentes, entendermos isso. Quem é que está guiando a nossa vida? Quem é que está guiando? Nós tomamos, irmãos, decisões todos os dias. Várias decisões por dia. É claro que existem nas nossas vidas decisões que são mais importantes e outras menos importantes. Eu tenho falado algumas vezes sobre isso, mas nunca é demais repetir, até porque nem todos, às vezes, escutaram, mas a gente acaba esquecendo. São decisões importantes e são decisões que nós achamos que não são importantes. Que são pequenas, são detalhes, são diárias. Por exemplo, quando você acorda de manhã, você decide se você vai levantar da cama ou não. Tem gente que decide ficar mais um pouco, aí fica umas 2 horas lá. Tem outros que levantam. Já é uma decisão. Né? Claro que isso aí cada um é cada um, né? Cada um sabe que a hora que levanta, depois você vai passar sono durante o dia, ou você vai passar bem o dia, né? Você conhece o seu corpo. Mas é uma decisão que você toma. Daí quando você levanta, você decide se você vai comer alguma coisa ou não, ou se você vai orar, se você vai ler a palavra, ou se você vai navegar no Facebook. Tem gente que já cedo já está no WhatsApp, né, dando bom dia, né, e vendo as piadas que tem no WhatsApp. Então essas coisas começam a tomar o espaço na sua vida. Porque elas estão tomando o seu tempo e tomando a sua atenção. Então, ser guiado pelo Espírito, porque Paulo está falando, é como se ele fala que a decisão é sua, meu irmão. Perceba que, é claro que Deus, é Ele que tem o poder, a força, mas você tem que abrir mão da sua teimosia. Você tem que abrir mão do seu esforço humano. Você tem que abrir mão da sua carnalidade. Eu tenho que abrir mão para que eu possa entrar nesse domínio do Espírito na minha vida. Se eu não fizer isso, dia após dia, são as pequenas decisões. Aí vão chegar as grandes decisões. Né? Quais são as grandes decisões? Muitas vezes, quando eu decido cometer um pecado, o pecado me vence, às vezes aquele pecado vai arruinar toda a minha vida. Isso pode acontecer. Embora, como disse João, filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos pecados do mundo inteiro. Então, o que a Leandra estava falando aqui agora no começo do culto, você tem um advogado junto ao Pai. Você pode continuar escravo do pecado, ou você pode buscar o advogado. Falar com ele a respeito dos seus pecados. Qual é o assunto que eu vou conversar com Jesus? Meus pecados. Esse é um bom assunto para a gente falar com Jesus, todos os dias.
Porque se eu falar com ele sobre os meus pecados, eu já estou meio caminho andado para vencer o pecado. Meio caminho já está andado. Então, isso está na soberania de Deus, mas nós não podemos negar o fato de que eu preciso me submeter a Ele. Eu não posso ser teimoso e continuar distante de Deus. Amém, amados? Essa nova criação, ela está acontecendo agora, nas nossas vidas. Então, nós cantamos também um outro cântico que diz que Deus é poderoso para transformar o mundo. Nós estamos aprendendo muito nos cânticos. Os cânticos são palavra de Deus para nós. Então é bom a gente cantar e depois sair daqui cantando e cantar amanhã de novo. Volta lá amanhã você volta no culto de hoje e fala, eu vou ver esse louvor de novo. Aí você está lá no Facebook. Vai lá e ouve novamente. Ou se você até você guardar a letra. Então isso é ser guiado pelo Espírito. É você procurar. A gente procura esse domínio do Espírito na nossa vida. Nós convidamos o Espírito para nos guiar. Porque aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. São filhos de Deus. Onde estão os filhos de Deus no mundo hoje? São eles que serão usados por Deus para transformar o mundo. Quando eu digo são eles, você vai perguntar assim, mas você não está se incluindo? É porque não sou eu que dou testemunho de mim mesmo. Aqui Jesus falou isso, eu estou repetindo, estou aplicando também para a minha vida. Porque quem dá testemunho de mim são as obras que eu faço. É igual ontem uma pessoa falou assim para mim, eu sou uma pessoa séria. Eu falei, se você fosse, você não precisava falar. Respondi para ela dessa forma. Ou seja, se você é sério, eu vou saber que você é sério. Você não precisa falar que você é sério. Se você é uma pessoa boa, nós vamos saber que você é bom. Se você é uma pessoa fiel, todo mundo vai saber que você é fiel. Você não precisa ficar falando e se defendendo, e se justificando. Nós vamos saber. Então, os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, disse Jesus, porque serão chamados filhos de Deus. Olha que interessante. Então, os crentes precisam falar que são filhos de Deus? Não deveriam precisar. O mundo vai dizer, lá estão os filhos de Deus. Porque as obras que eles fazem glorificam o Pai. A obra do Filho glorifica o Pai. Não é a sua palavra, não é o seu discurso, não é a sua narrativa que glorifica o Pai. São as suas obras. Os homens verão as nossas obras. Jesus falou, vocês são a luz do mundo. Jesus disse, agora estamos citando Mateus capítulo 5, o Sermão da Montanha, é nesse mesmo texto que Jesus fala, os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Ele disse, vocês são a luz do mundo. Os homens que vendo a luz que está em você, que estão em vocês, através do quê? Das obras que vocês praticam. Mas eles também vão mentir contra vocês, Jesus disse. Eles vão perseguir vocês baseado em mentiras, mas não baseado na verdade. O crente, ele vai muitas vezes até sofrer, ele vai até ser perseguido, muitos vão ser colocados na prisão, mas não baseados na verdade, mas baseados em falso testemunho, em mentiras. E quando isso acontecer com vocês, Jesus falou, alegrem-se. Porque isso aconteceu também com os profetas que vieram antes de vocês. Então, não vai mudar
aconteceu com os profetas, aconteceu com os apóstolos, aconteceu com os pais da igreja, vai acontecer com vocês também. Hoje, até que Jesus volte para estabelecer finalmente o seu reino. Então nós estamos vivendo essa transformação em Cristo Jesus. Amém, amados? Um outro texto que me vem também ao espírito, ao coração, que tem a ver com isso, nós estamos no meio da criação de Deus. O que você sentiria se você estivesse lá em Gênesis, no capítulo 1 e 2? Já pensou? Não precisa nem abrir. O que diz lá? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus, versículo 3, haja luz. E a luz se fez. Perceba que essa luz que Deus criou não é o sol. Ele não criou o sol ainda. Ele criou a luz. Essa luz que nós vemos do sol, quando raia o dia, não é dessa luz que está falando. Deus fez o sol depois, para governar o dia, e fez a lua para governar a noite. Mas disse Deus, haja luz, e a luz se fez. Que luz é essa? Percebe? Os cientistas, alguns cientistas criacionistas, dizem que existe uma luz cósmica no universo, que eles identificam essa luz cientificamente. Mas se nós lermos o texto espiritualmente, nós temos as trevas, havia trevas na face do abismo, perdão. E Deus criou a luz. E a luz é um tema que vai percorrer toda a mensagem bíblica. A luz é um tema. Então, João começa o evangelho falando que a luz resplandeceu e as trevas não puderam vencê-la. A luz que ele está falando agora é Jesus. Quando Jesus nasce, então ele trouxe a luz. Já havia a lei do Senhor, mas Jesus trouxe a luz. E quando ele escreve também a sua primeira epístola, João, o evangelista, ele escreve a primeira epístola de João, ele também fala a respeito dessa luz, e ele diz, Deus é luz, e não há nele trevas nenhuma. Não há nele trevas nenhuma. Então que nós devemos andar na luz, porque Deus é luz. E aquele que ama o seu irmão está na luz. Mas aquele que odeia o seu irmão está nas trevas. E não conhece a Deus. Não obedece os mandamentos de Deus. Então aqui, irmãos, nós podemos já concluir a mensagem. Paulo também fala sobre a luz resplandece nas trevas. Ele usa, inclusive, esse texto que eu estou falando, de Gênesis 1 e 2, ele vai usar, se eu não me engano, na carta aos Coríntios, falando a respeito dessa luz que resplandece sobre as trevas, que vence as trevas. Porque as trevas nada mais são do que a ausência da luz, podemos assim dizer, né? Assim como o mal é a ausência do bem, muitas vezes. Então, a luz brilha. E aqui, Paulo está dizendo, aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, andar na luz é deixar ser guiado pelo Espírito de Deus. E eu tenho certeza, né, pela palavra de Deus, que a minha vida vai ser transformada. E eu tenho visto a minha vida ser transformada. Agora, cada vez que eu, nas pequenas decisões, ou nas grandes decisões que eu tomo na minha vida, eu me afasto da luz, eu me afasto do Espírito, eu desprezo o Espírito,
eu entristeço o espírito, eu vou então viver segundo a carne. E eu já sei o que a carne vai me levar. Onde ela vai me levar? A carne me levará para a morte. Mas se eu deixar o Espírito de Deus me guiar, eu serei levado para a vida. E essa é uma decisão que nós tomamos. Então, a decisão de orar. Por exemplo, a pessoa fala, eu não vou no culto hoje. Não estou com vontade de ir no culto. Então, muitas vezes, é só um culto que eu vou perder. Quer dizer que eu vou morrer porque eu perdi um culto? Não, você não vai morrer porque você perdeu um culto. Mas, qual será o resultado na nossa vida se nós orarmos menos, se nós formos menos à igreja, se nós lemos menos a palavra? Qual é o resultado que vai vir? Eu sou forte, eu consigo vencer o pecado. Não é. Porque ser guiado pelo Espírito é, antes de mais nada, reconhecer a dependência de Deus. Quem ora, reconhece que é dependente de Deus. Quem não ora, está tentando vencer a carne por si mesmo. Não vai conseguir. Precisa do Espírito. Precisa ser guiado pelo Espírito. Senão, Jesus não precisava mandar o Espírito, e muito menos morrer na cruz por nós. Ele teve que morrer uma morte violenta na cruz, para matar a velha criação. Para fazer morrer a velha criação em nós. Ela já estava condenada à morte. Mas o corpo de Jesus foi pendurado, pregado no madeiro, sendo que ele não tinha pecado. Por quê? Para sofrer a morte por nós, para que nós pudéssemos ser gerados novamente em vida. Isso é regeneração, isso é nascer do Espírito, isso é nascer de Deus. E aí, nós nascemos de Deus, mas isso foi há muito tempo. Já faz 3 anos que eu sou crente, já não oro mais como eu orava antes, já não busco mais a Deus, já não leio a Bíblia, já não ouço, já não frequento, já não procuro estar com os irmãos, já não me alimento da palavra. Então aí você vai voltando, deixando novamente que o velho homem, o velho ser humano, que é segundo a carne, ele novamente tome controle da sua vida. E aí você não é mais guiado pelo Espírito de Deus. E consequentemente não será mais filho de Deus. Porque não vai ter mais as obras de Deus na tua vida. Percebe? Então não adianta você falar assim, mas pastor, eu sou fraco. Porque eu vou dizer para você, eu também sou. Não tem ninguém aqui mais fraco do que o outro. Todos nós somos fracos. Por isso que eu não posso vir aqui e falar assim, eu estou andando em santidade graças a mim mesmo. Isso não existe. Não é o Evangelho. Eu não posso falar assim, esforça-te para vencer o pecado. Não. Meu irmão, não adianta, você não vai vencer o pecado pela sua força. Você não vai desejar ler a Bíblia, se alimentar da palavra, por você mesmo. Você não vai desejar orar. É o Espírito que Deus te deu que faz isso em você. Por isso é que no verso seguinte, ele vai justamente falar que esse Espírito clama, Abba, Pai. O Espírito de Deus está movendo em nós e despertando o desejo que nós não temos. Nós não temos esse desejo. Então viver na carne é só você viver largado. Mas aí a gente começa a tentar soluções, porque nós estamos vivos fisicamente nesse mundo, né? E às vezes eu fico pensando, manter a vida física é sempre um esforço, não é verdade?
Vocês já pensaram quantos micróbios que têm um potencial, às vezes, de matar a gente, entra pelo nosso nariz, pela nossa boca todos os dias? Agora eu já vou passar para o lado da ciência aqui, né? Não é meu lado, mas eu assisti um programa, gostava de assistir um programa que fala assim, 1000 maneiras de morrer. Não sei se vocês já viram esse programa. Muito bom. Gosto muito desse programa. Pena que eu não vejo mais. Ele fala assim, a quantidade de micróbios, né, que existe, que entra dentro da gente, que tem o potencial de nos matar, é muito grande. Então, estar vivo já é um milagre de Deus, ele fala. Ele começa o programa falando assim, só o fato de você estar vivo já é um milagre. Mas aí o que acontece? Irmãos, o ser humano que está condenado à morte, quem é esse? Você e eu. Não se esqueça. Ele continua atuando em nós. Ele quer satisfazer a sua, digamos assim, a sua alma. Satisfazer a alma, satisfazer a carne. A carne é o mesmo que a alma. Então a gente gosta de comer bem, de beber bem, coisas deliciosas, coisas gostosas, né? A gente gosta então de coisas que muitas vezes vão fazer mal também para o nosso corpo. Então nós precisamos, como é que eu faço para vencer isso? Você tem que ser guiado pelo Espírito. Ou seja, a vida espiritual deve guiar a vida física, as decisões que nós tomamos. E, por exemplo, nessa mesma linha, né, às vezes a pessoa não consegue dormir. Aí o que ela faz? Ela se auto-medica e toma um comprimido para dormir. Já pensou quantos efeitos colaterais esse remédio, esse medicamento vai causar na tua vida? Já pensou na dependência que esse medicamento pode causar em você? Será que, se nós estivermos submetendo nossa vida ao Espírito e sendo guiado pelo Espírito, nós ainda assim iríamos precisar desse medicamento? Essa é uma questão que nós temos que fazer a nós mesmos. Será? Ah, mas eu não consigo fazer isso. Ah, eu não consigo fazer atividade física. Mas por que não consegue? Quem é que manda na sua vida? Quem é que guia a sua vida? Se o Espírito guiar a sua vida, ele vai te convencer, ele vai te dar graça para você poder praticar aquilo que você deve praticar. Amém, amados? Ah, eu não consigo. E isso é em todas as áreas da vida. Eu estou aqui citando alguns exemplos, mas é claro que não temos tempo aqui. Mas, porque até eu falo, né, hoje em dia, as pessoas não procuram mais o aconselhamento bíblico. As pessoas estão procurando mais os psicólogos do que aconselhamento bíblico. Talvez até ela já sabe o que ela vai ouvir. Ou talvez não quer ouvir. O que o aconselhamento bíblico vai conduzir a tua vida, dentro da palavra de Deus. Ah, eu não consigo trabalhar 6 dias e ficar um dia sem trabalhar, só servindo a Deus. Não consegue por quê? Se na palavra de Deus fala que a gente deve trabalhar 6 dias e descansar 1. Ah, eu não consigo entregar a Deus o dízimo. Não consegue por quê? Se na palavra de Deus está dizendo que nós devemos fazer isso e isso glorifica o nome de Deus. Por que eu não consigo? Porque eu não estou sendo guiado pelo Espírito de Deus. Ah, mas é que eu não consigo e tal, porque eu gasto com isso, gasto com aquilo. Blá, blá. Então,
ser guiado pelo Espírito vai nos conduzir a uma vida de obediência a Deus. Marido e mulher não conseguem respeitar um ao outro. Por quê? Porque não está sendo guiado pelo Espírito de Deus. Então, irmãos, ser guiado pelo Espírito de Deus fará de você será um filho de Deus. E diz aqui, nesse mesmo texto, Paulo está dizendo que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Onde estão os filhos de Deus? Onde estão os que são guiados pelo Espírito de Deus? As pessoas vão... Então, eu queria ter o poder de mudar o meu marido. Eu queria ter o poder de mudar a minha esposa. De transformar os meus filhos. Onde é que está esse poder? Está na transformação primeiro da sua vida, porque quando você é cheio do Espírito, quando eu estou sendo guiado pelo Espírito, eu vou exercer uma influência espiritual também na minha família. Isso, Pedro falou sobre isso. As mulheres que são santas, mulheres piedosas, que servem a Deus, mas que o marido não serve, elas não devem ficar falando, mas ganhá-los pelo seu procedimento. E Pedro está falando num contexto onde a mulher não tem voz, como tem hoje. Nós temos que, sempre que você lê o Novo Testamento, quando fala das mulheres, ou mesmo o Antigo Testamento, você tem que levar em consideração que o contexto em que ele foi escrito, as mulheres não tinham espaço e valor na sociedade equivalente ao homem. Hoje, vocês têm mulheres. Amém? Amém, mulheres? Então, mas mesmo não tendo esse espaço dentro da sociedade, esse valor, esse poder social, Pedro diz que a mulher pode sim ganhar o esposo pelo seu procedimento, pelo seu comportamento. Então ela pode exercer essa influência. E todos nós, então você que é empregado, e você pode exercer influência na vida do seu patrão, do seu colega de trabalho. Como? Sendo guiado pelo Espírito de Deus. Amém, amados? Como é que eu faço então isso, meu irmão? Só para encerrar então, irmãos, que eu já fui mais longe do que eu gostaria no tempo. Tem um livro que eu já mencionei esse livro várias vezes no passado, até que eu entendi uma coisa importante sobre esse livro. O livro se chama Em Seus Passos, o que Faria Jesus? É um clássico da literatura cristã. Muitos leem esse livro, só que esse livro ele tem... se você partir do princípio de sempre perguntar, em meus passos, o que faria Jesus? Então você procura tomar uma decisão baseado naquilo que você sabe que Jesus faria se ele estivesse no seu lugar. Então é um movimento que surgiu numa igreja, ele conta uma história assim, e esse movimento transformou não só a igreja, como transformou também a cidade onde essa igreja estava. Porém, irmãos, existe um perigo de nós acharmos que nós temos o poder de obedecer a Jesus, que esse poder já está em nós por nós mesmos, e não está. Ou seja, se eu não orar, se eu não for influenciado pela palavra, eu não vou ter esse poder. Esquece, não tem. Então vai ser um esforço humano tentando produzir um resultado espiritual, mas não vai conseguir. Só quando eu abro mão do meu esforço, da minha competência humana, e eu confio em Deus, e eu começo a orar. Então, porque eu falo assim, eu não tenho tempo para orar. Você não tem tempo, você tem 24 horas, você não tem tempo para orar. Você faz o que com o seu tempo, então? Eu trabalho 8 horas por dia. Ou eu trabalho 10 horas.
Eu trabalho 12 horas, e o resto? Ainda sobrou, né? Se você trabalhar 12 horas por dia, você ainda sobrou 12 horas, metade do tempo. Você tem que dormir, mas você sempre tem tempo para buscar a Deus, em oração. E é nesse momento que você vai vencer a carne e que você vai ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Não vai conseguir sem disciplina espiritual. Nós tivemos recentemente aqui na igreja uma série de estudos sobre disciplina espiritual. Disciplinas espirituais, são várias. Sem essas disciplinas, nós não vamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Amém, amados? Vamos orar então? Aproveitando que nós estamos falando de oração, né? Glória a Deus.